Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma estação nova para você. Se prepare para fluir em cânticos espontâneos que você nunca fluiu até hoje. Trazendo o céu para cá de maneira sobrenatural. O seu quebrantamento está fazendo você entrar em uma nova estação. E Deus vai equipar você através dessa unção. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela mulher que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ela dizia, vou comer isso aqui e vou morrer. E o profeta chegou, vai lá e faz um bolo para mim. Ela serviu o profeta. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que o profeta disse, agora pega vasos e coloca todos aqui. Enquanto tinha vaso, tinha azeite descendo. Enquanto tinha vaso, tinha azeite descendo. Se tivesse vaso até hoje, tinha azeite descendo até hoje. E a Bíblia fala que ela pagou todas as dívidas com o azeite. Escute, a unção nesses dias vai pagar suas contas. Amém. Amém, irmãos. Você está empolgado para ouvir uma palavra aqui hoje à noite ainda? Abra comigo João, capítulo 1. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 16. Tem um teto profético aqui. E 2019 é uma estação profética sobre a plenitude. Porque quando o corpo amadurece, e eu não estou dizendo, irmãos, que vocês são infantis, pelo amor de Deus. Quem está me entendendo? Eu estou dizendo que a igreja, apesar de você pode ter se convertido há 10, a 15 anos, eu falo nós que eu me sinto da plenitude. Sou folgado para dedéu, né, gente? Nós iniciamos a igreja aqui há alguns anos, 3, 4, 2, diga 2 anos. Então, apesar da nossa maturidade, a gente vem, desce, vem de novo para acompanhar o ciclo da igreja, as estações que a igreja vai passar. Então a gente de novo está entrando numa fase de amadurecer. Entende, irmãos? E quando a gente amadurece, os dons começam a saltar. E aí um teto profético se estabelece. Porque a gente já está bem equilibrado para saber que Cristo é o fundamento. E que agora a gente pode andar num teto profético. Para não desequilibrar o evangelho. Amém, amados? Então, eu creio que 2019 tem um teto profético. E profetas passarão por essa igreja. Ligarão para vir. João capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Porque todos nós temos recebido da sua e graça sobre. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela sua palavra, Pai. Eu sei que ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designada. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então a Bíblia está dizendo que nós temos recebido. Diga eu tenho recebido. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, apesar da medida de graça que já foi estabelecida sobre você, com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo, uma nova aliança, com superiores promessas, hoje, agora, nesse lugar, nós estamos crescendo no nível de revelação de graça. Não é que ele falhou em liberar, mas talvez a gente ainda não tenha tido toda a revelação e nem temos, e estamos caminhando para aumentar a nossa revelação da pessoa de Jesus Cristo. E quanto mais a gente aumenta a revelação de quem é Jesus e do que Ele está pronto para liberar sobre a nossa vida, então a gente cresce, não só de graça em graça, mas também de força em força, mas também de glória em glória. O que Deus tem para nós é aumento sobrenatural. É impossível você entrar na graça e ficar no mesmo estágio. O que acontece? A Bíblia está sendo pontual e nós temos recebido agora, enquanto você está sentado, você está recebendo mais plenitude e graça sobre graça. Agora eu gosto desse texto em uma outra versão, é uma versão amplificada, ela tem nos Estados Unidos, e eu separei aqui para compartilhar com vocês. No versículo 16 diz: porque da sua plenitude, porque da sua abundância, todos nós recebemos. Diga eu recebi abundância. Você vai entrar nela, irmãos? Você já está nela. Você está em falta?
Jesus não tinha consciência de falta, ele não tinha consciência de morte, ele não tinha consciência de medo, ele andava em abundância em todas as áreas da vida dele. É tão sobrenatural o nível de a consciência de abundância que Jesus carregava, que quando alguém cobrou o imposto dele, ele diz: olha, eu nem preciso pagar imposto, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou escandalizar ninguém. Pedro, vai lá dentro do mar e pega um peixe, dentro do peixe tem uma moeda. Ou seja, já a provisão que você precisa, ela já foi estabelecida, ela inclusive já foi liberada. Porque você já está debaixo de abundância. De repente o cenário na sua casa, você olha, pode estar faltando alguma coisa. Se você olhar para a sua casa, para as coisas aqui no natural, você pode encontrar falta. Mas se você todo dia crer e confessar: porque eu tenho abundância, eu tenho recebido, e esse nível aumenta, impossível você andar como um mendigo nessa terra. Esses dias uma pessoa da minha igreja passou mal, uma gripe, alguma coisa assim, e foi para Unimed. Chegou na Unimed, eu posso falar isso aqui, que ele não está aqui, né, gente? Eu não pude falar lá, mas fiquei com vontade. Vou falar aqui. Ele foi na Unimed e ele fez um check-in na Unimed. Tá filmando? Ele não vai assistir, em nome de Jesus. Ele foi na Unimed e ele postou assim no Facebook dele. Fez um check-in na Unimed e postou: mal. Eu disse: gente, isso é um obreiro da igreja. Que nível de consciência essa pessoa carrega, pelo amor de Deus? Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Isso é coisa que só crente pode viver. Por quê? Porque a gente não está buscando, a gente já tem a cura, a consciência de abundância, tudo isso já está dentro. Agora faltava tanta consciência e revelação de Jesus Cristo e da palavra para ele, que ele quis mostrar para todo mundo que ele estava na Unimed. E sabe de uma coisa? Deus me disse assim: olha, quando Deus sabe onde você está, ninguém mais precisa saber. Sabe por quê, irmãos? Davi estava no pasto sujo, cuidando das ovelhas, mas Deus moveu um sacerdote para sair de um lugar e ir para outro por causa de uma pessoa que Deus sabia onde estava. E a unção chegou lá no pasto. Quando Deus sabe onde você está, ninguém precisa mais saber. Porque se for preciso entrar num pasto e você está lá trabalhando, Ele chega lá, manda um profeta, Ele unge você, te levanta e tira você de lá para um novo ciclo na sua vida. Então Deus sabe muito bem onde a gente está aqui hoje à noite. E sabe de uma coisa? Ele enviou unções específicas de ontem para hoje, para tirar a gente de um ciclo e colocar a gente em outro ciclo. Tem um ciclo novo começando aqui. Agora deixa eu dizer outra coisa para você. Depois da unção, querido, não espere o palco. Porque tem gente que levanta, vem para frente, cai, é ungido, recebe uma palavra e depois sente esperando o pastor chamar. 1 Samuel, você não precisa ir lá. Você pode ver no capítulo 16, versículo 19, que depois da unção, sabe o que aconteceu? Davi estava de novo no pasto. Diga para quem está ao seu lado: tem unção aí? Então trabalha. Não faça check-in na igreja às 2 da manhã para todo mundo saber que você ficou até às 2 da manhã na igreja. 2 da manhã na igreja. Se Deus sabe onde você está, ninguém mais precisa saber. Quem está aqui, irmãos? Agora escute uma coisa. Eu estava dizendo sobre você que nós temos recebido a abundância. Eu parei aí, eu quero voltar para lá. Na versão amplificada, a Bíblia diz: porque da sua abundância todos nós recebemos. Todos tiveram uma parte e todos nós fomos supridos. E a Bíblia continua dizendo assim: uma graça após a outra graça, e bênção espiritual sobre bênção espiritual, e até favor em favor, e dons amontoados sobre dons amontoados. Versículo 17 diz: porque enquanto a lei foi dada por meio de Moisés, a graça benigna e merecida, a bênção espiritual e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora escuta uma coisa, a gente está numa conferência que tem um tema: graça sobre graça. Diga comigo: graça sobre graça.
Eu pensei, pai, eu estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Como é que eu vou falar com o pastor Andrei sentado na minha frente sobre graça? Quem está aqui, irmãos? Então você precisa me ajudar dando glória a Deus. Me chama para falar outra coisa. Agora escuta, o Senhor falou para mim, eu não tenho falhado em liberar a minha graça. Mas talvez pessoas que estão na graça e que confessam o dia inteiro, só a graça, só a graça, só a graça, elas têm falhado em andar debaixo da graça. E apesar, irmãos, do reino ter vindo até nós, a gente sabe muito bem que na religião as pessoas buscavam uma escada para chegar até Deus, mas na graça Deus desce o seu padrão e vem até nós. Apesar disso, tem a sua parte em receber e praticar aquilo que você tem ouvido nesses dias, irmãos. A graça não vem te isentar de andar na palavra, ela vem facilitar, ela vem equipar, ela vem preparar você para andar sem consciência de falta, sem consciência de medo, sem consciência de fraqueza. Então é errado uma pessoa que está debaixo da graça andar de qualquer jeito. Porque o livro de Hebreus está na nova aliança e a graça já estava lá. E a Bíblia fala que pelo testemunho de uma pessoa, de duas pessoas, alguém que deixasse de praticar a lei na antiga aliança, podia, na presença de testemunhas, ser apedrejado no meio da praça pública. E você pensa, meu Deus, Bolsonaro já era presidente naquela época. Não, estou brincando. Isso é forte demais, quem concorda comigo, irmãos? Agora a Bíblia fala... Está lá escrito em Hebreus, no capítulo 10. Vamos lá para você ver aí na sua Bíblia. Vai dando glória, que fica mais fácil. Vai rindo, entrega o seu Isaac. Aleluia. Deus é bom. Ha, 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 ha. Hebreus capítulo 9, desculpa. Aleluia. Veja no versículo, oh aleluia, vamos ver aqui a partir do versículo 11, vamos olhar um pouco isso aqui, quem achou diga amém. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, diga bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, falta, miséria, enfermidade, passado, obras mortas, falta, miséria, enfermidade, passado, obras mortas. Aí a Bíblia fala para servirmos, para que purificar a consciência? Para servir a quem? O Deus vivo. Versículo 15, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna da herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e a todo o povo tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com a água, a lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Versículo 20, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora para nós diante de Deus.
nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos continuar aqui que não chegou no texto ainda. Eu estou tentando achar e eu vou achar. Versículo 1 de 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Pula lá para o versículo 28. Obrigado, pastor. Versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, quem está vivendo agora, irmãos? Diga eu. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Versículo 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Preste atenção, a Bíblia está dizendo que se na antiga aliança tinha recompensa, né? Ou tinha alguma coisa acontecia para quem andava fora da lei, na graça, irmãos, você tem responsabilidade. É bem verdade. Quem é nascido de novo aqui, amados? Quem é? Quem é? Levanta a mão. Você vai ser julgado para obras e recompensas, para o galadão. Mas escute uma coisa, pode ser que você não libere, não ande na abundância que João 1,16 já revelou para nós. Por quê? Porque Deus não tem falhado na sua graça, mas às vezes a igreja tem falhado em andar nessa graça que foi revelada. E aí não é que Deus precisa vir e castigar você, mas é como se você, depois de ter recebido a revelação. E qual é a revelação, irmãos? É o que o profeta vai falar amanhã? Não, é o que a Bíblia disse há mais de 2000 anos atrás, que Jesus Cristo veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que o véu do templo se rasgou e o Espírito mora em você e te fez uma nova criatura. Essa é a revelação. Então, se você anda ultrajando dessa revelação, como é que você anda nessa terra? Você anda desprezando a graça. E pode ser que coisas aconteçam no meio do caminho, não porque Deus quer castigar você, ou porque Deus vai pesar a mão. Até porque, irmãos, a mão de Deus, ela simboliza a unção de Deus. Se Deus pesar a mão na gente hoje à noite, a gente está bem. A gente está bem demais. Mas você pode andar em processos na sua vida que vão interromper o ciclo de sucesso que Deus já liberou para você. E você pode pensar: pastor, mas está difícil demais, eu tenho promessa. Irmãos, para com essa história de tem promessa. Promessa era para eles, da antiga aliança, para nós é realidade. Você leu comigo os bens já realizados. Você leu comigo suprido. Diga: eu sou suprido. Agora, em João ainda, no capítulo 1, versículo 16, você não precisa abrir, mas eu reparei que quando a Bíblia, a versão amplificada, ela fala graça sobre graça, ela substitui essa palavra graça por alguns benefícios. É impossível, escute, ela substitui a palavra graça por alguns benefícios. Deixa eu dizer, eu sou um cara legal. Quem acha? Graças a Deus. Se você andar comigo, você vai gostar. Sou chato em algumas coisas, mas no geral sou legal, não sou, pastor? Graças a Deus. Ou seja, você andar com uma pessoa legal, você está legal também. Você vai ter alguns benefícios de boas associações. Conexões boas trazem benefícios bons. E não é andar com alguém interessado no benefício, mas é crescer, irmãos, na vida. Sabe, uma vez eu fui estudar umas ferramentas para liderança, e eu gastei um tempo estudando isso, e eu ouvi falar sobre um negócio chamado cesta de caranguejo. Lá na praia tem bastante caranguejo, no mangue, né?
E aí me ensinaram que, eu não sei, alguém aqui já pegou caranguejo? Deixa eu ver, não vou falar, porque vai que eu estou falando errado. Estou brincando. Me ensinaram que quando alguém está pegando caranguejo, coloca os caranguejos numa cesta. É assim, irmão? E deixa eu dizer uma coisa. A cesta pode ser rasa. O caranguejo dificilmente vai sair de lá. Sabe por quê? Porque quando ele está pronto para sair, o de baixo puxa ele. O que isso quer dizer? Que as suas conexões podem te tirar do cesto ou te afundar nesse cesto. Agora a lama, o mangue, não é o seu lugar. Pastor, então vou desprezar as pessoas que andam comigo e não creem como eu? Não, você vai crescer para puxar elas de lá. Porque um cego não guia outro. Mas se você sair dessa cesta e subir no padrão que Deus já liberou para você, o que acontece? Você volta lá sem pôr o pé na lama e fala assim, vem que eu estou pronto, vem. Então boas conexões vão colocar você em uma nova estação. E aí você precisa saber muito bem com quem você está andando, com quem você está se relacionando. Porque pode ser que por você andar com gente que não crê como você vai ser puxado para baixo. Você pode ter potencial, você pode ter garras bonitas, você pode estar bem exercitado para sair do cesto, mas quando você está pulando, alguém te puxa. E incredulidade é uma coisa do inferno. Mas a Bíblia diz que você já foi suprido. Então eu fiquei vendo essa palavra, graça. Em João, na revista corrigida, atualizada e corrigida, a Bíblia fala, e temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Mas na amplificada, em vez de usar graça sobre graça, a palavra diz alguns benefícios. E você pode pensar, então Jesus não é uma pessoa? É um benefício? Não, ele é uma pessoa. Mas é impossível andar com uma pessoa como ele, sem ter benefícios que ele pode trazer para a sua vida. Eu estava dizendo que se alguém andar comigo, eu sou legal, eu faço algumas coisas legais, você vai usufruir comigo. Ou você pensa que se eu for no Outback, no Coco Bambu agora, e você estiver comigo, eu vou dizer, fica aí, eu vou comer e eu já volto. Você vai comigo, irmãos. Se eu tiver dinheiro, e eu tenho, eu sou suprido, aleluia. Eu vou pagar a minha e a sua. E se você for rico como eu, você vai brigar comigo para pagar a minha. E eu vou pegar aquela comanda e vou brigar com você para pagar a sua. E a gente vai se estapear para ver quem vai pagar aquela conta. Porque a minha consciência é que eu tenho dinheiro, o que eu preciso eu tenho. E se eu entrar lá por alguma direção e não tiver, o garçom vai pagar a minha conta. Se Deus falou, vai se manifestar. Então não é que eu quero tratar Jesus só como um benefício, mas é impossível alguém usufruir do relacionamento com Cristo e andar sem os benefícios que a pessoa dele carrega. Não é assim, irmãos, passo número 1. Não é isso não, irmãos. É assim, se relaciona. Ele é um cara legal. Os benefícios dele saltam para você. Pedro só ouviu uma voz de comando. Diga, uma voz. Volta e pesca. Naturalmente, cansado, abatido, envergonhado, pesquei a noite toda, sou profissional de pesca, entendo tudo sobre isso aqui, você é um pregador, você não sabe sobre pesca. Mas como eu estava dizendo, a advogada sobre tudo, sobre arco e flecha. Eu fiquei impressionado. E eu fiquei indignado. Você não me dá, pai, uma revelação como essa? Esse povo de Ourinhos, eles teimam em ser queridinho de Jesus. Aí ela me pega e fala assim, ó, na flecha, você está aqui, ó, no coração de Deus. Fala, pronto. Vou embora. Aí o pastor Andrei traz o pastor Douglas para ministrar aqui, 5:30. Eu falei, onde é a janela aberta para eu pular e voltar para a Praia Grande? Eu disse para ele ali dentro, você está me sabotando ou eu encaro isso como um privilégio? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz... Porque rindo vai ser mais fácil, aleluia! Agora escute uma coisa, eu não quero que você encare Jesus como um benefício, uma escada, uma porta para você conquistar algumas coisas da sua vida. Eu quero que você entenda, tenha a verdadeira revelação da graça, que se você está na graça, você já é suprido, você já é abençoado, você já tem favor sobrenatural e divino na sua vida, irmãos. Então se você olhar para esse texto na amplificada, você vai ver, eu anotei algumas palavras aqui, a Bíblia diz que graça sobre graça significa suprimento, diga comigo, suprimento. E nos traz uma revelação de que graça aumenta. Eu gosto muito disso. Sabe por quê? Se fosse só uma medida de fé, se fosse só uma medida de graça, a gente ia ficar medíocre.
Imagina que hoje você estivesse dentro da Range Rover que você quer. Alguém quer? Quem não quer, manda para Praia Grande, meu endereço Marechal Rondon 241 73A. Eu vou pegar. Agora imagine que você já estivesse lá agora, sem ter crido, sem ter declarado, sem ter confiado na palavra e recebido essa revelação. Talvez ela tivesse jogada de qualquer jeito. Mas sabe de uma coisa? Tem a sua parte no crer. A graça teve a sua parte, o liberar. Mas você tem a sua graça, o crer. A sua parte, o crer. Eu fiquei pensando nisso agora que o pastor Andrei falou assim, ó, eu já contratei a fumaça, o fogo está com eles. Ó meu olho, ó. Eu disse assim, pai, obrigado, que você me ajuda de vez em quando. Eu disse assim, pois eu vou jogar essa bola para eles. Sabe de uma coisa, irmãos? O pregar está comigo, o receber está contigo. Quem está aqui, diga aleluia. Então escute uma coisa. Talvez as pessoas tenham recebido e não tenham consciência daquilo e estão falhando no receber. Deus não falhou no dar. Ele não vai dar, Ele já deu. Agora, às vezes, as pessoas elas olham para Jesus Cristo como um santo homem de Deus, que veio salvar a humanidade do pecado. Ótimo, maravilhoso. Toda a nossa vida está firmada e fundamentada nessa revelação. Fundamento é algo específico e importante para estabelecer um edifício. Quem está aqui, irmãos? Amém. Agora, lá na minha cidade tem muito prédio. Muito. Lá não é a cidade do prédio torto. É Santos. Lá os prédios são retinhos. É, maravilhoso. E esses dias estavam construindo um prédio de 40 andares. Eles gastaram mais de 6 meses na fundação. Quanto mais você tem revelação da fundação, mais preparado você está para esse edifício pegar uma altura que os outros não têm. Então é fato, irmãos, que você precisa estar. E a igreja precisa disso. Pastor Franklin leu ontem, Mateus 16. E vós, quem dizes que sou? E os discípulos disseram, você é o profeta, você é o Elias, você é aquele outro profeta. Diga, profeta. Só que um diz, tu és o Cristo, ungido. E Jesus responde, não foi carne e sangue que te revelou. E sobre, quer saber de uma coisa? Sobre esta pedra, ele tá falando dele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então não é sobre o dom profético que se edifica a igreja. É sobre o fundamento, a revelação de Jesus Cristo. Uma vez que o fundamento está estabelecido, aí precisa de dons. Do dom profético, do mestre, de todos os dons que Deus liberou para a igreja. E você vai fluir nos dons, porque agora precisa ornamentar e fazer crescer. O fundamento, Jesus Cristo, os dons fazem crescer. E para que Deus está começando um ciclo de uma igreja madura? Porque quando os dons estão em operação, o corpo cresce. Porque a Bíblia fala que os dons foram liberados para a igreja, para o crescimento do corpo, para o ajuste perfeito. Então se prepara, querido. Você que vem nesses cultos e senta nessa cadeira e faz esse bico para receber a palavra, o seu bico não vai ser visto mais. A gente vai ver um dente branco igual da propaganda do Colgate, que você vai rir da hora que você chegar, a hora que você vai embora. E os dons vão se manifestar não só daqui para cima para aí, mas inclusive daí para aqui também. Quem está aqui, irmãos? Diga aleluia. Então diga suprimento. Está faltando o que para quem é suprido? Aí ele diz graça aumentada. Eu parei aqui. Se fosse só uma coisinha, a gente ia estacionar, já conquistei o que eu queria. Mas é o que? Quanto mais você tem revelação, mais tem crescimento para você. Quem é o louco que vai parar hoje e não vai vir ao culto amanhã? Porque hoje tem algo sendo liberado, amanhã tem mais. E o de amanhã é melhor do que o de hoje. Quem está aqui, irmãos? E a pastora já disse, quem veio ontem recebeu. Quem não veio, perdeu um pouquinho. Não foi? Porque a graça é sobre graça. Diga graça aumentada.
Outra palavra que ele usa, substituindo a graça, ele usa assim, cadê, tá aqui? A graça, ele fala, bênção sobre bênção. Então o fato de você estar em Cristo, como o pastor Douglas já bem disse, Efésios 1:3, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Diga, eu já sou abençoado. Diga, eu sou uma bênção. Diga, eu sou um sucesso. Diga, eu sou lindo. Diga, eu sou o melhor dessa terra. Diga, eu sou rei e sacerdote. Diga, eu estou reinando em vida. Diga, eu sou a pessoa certa, na cidade certa, na igreja certa, no culto certo. E eu pego tudo que está disponível para mim. Diga, bênção sobre bênção. Deus não está com as mãos encolhidas. E você não precisa chegar chorando. Outro dia eu estava dizendo para o pastor na casa dele, uma pessoa que chegou nova na igreja nossa lá, foi embora. Sabe por quê? Procurou um pastor auxiliar meu e falou assim, quer saber, eu estou sofrendo muito, vou embora dessa igreja porque esse pastor não me deixa chorar. Irmãos, eu deixo qualquer pessoa chorar, até porque eu não consigo controlar as lágrimas. Mas quando eu estou pregando, eu digo a eles, o choro não vai trazer benefício. Eu estou falando sobre o choro da incredulidade. Mas a fé vai fazer você se alegrar. E aí as pessoas elas vão para a igreja com uma palavra dessa, e elas vão para a fila da oração depois de um culto, de uma palavra. Então, pastor, eu estou com um processo, uma causa, um problema. Irmão, já não ouviu a palavra? Então já ouvi, mas eu estou sentindo. Dói que. Tá... Quem está aqui, irmãos? Mas você não recebeu? Recebi. Mas você pode orar de novo? Não! Sabe por quê, irmãos? Deus não liberou em dar. Mas pessoas que estão debaixo da graça, que falam, só a graça. Olha aqui, ó. Olha a cara de sofrido. Só a graça. Irmão, se é só a graça, é só a graça. Elas estão falhando em receber, em praticar. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje à noite, eu daria assim, ó. Desenvolvendo a consciência da graça. Diga aí, você precisa, diga para quem está do seu lado, desenvolver a consciência da graça. Irmãos, pare de ficar deitado, dizendo assim, ô meu pai, obrigado pela graça. A graça, inclusive, tira você de um jegue e coloca você num carro mais potente, para você correr a carreira que te foi proposta. Não é para andar não, irmão, você não está entendendo, é para correr. Na antiga aliança eles andavam, reclamavam, choravam, eram mortos, reclamavam, choravam, eram mortos, reclamavam, choravam, eram mortos. Na nova aliança a gente ri, a gente recebe, a gente dança, a gente celebra, a gente já é suprido. A graça está aumentando, irmãos. Então não é mais para você ficar nesse estágio. Chega no final do culto, aí a pessoa foi embora, porque ele não respeita a minha dor. Não respeito. E você, respeita a unção? Eu não fui chamado para respeitar a dor, eu fui chamado para me compadecer e ter compaixão de quem sofre. Mas para abrir a minha boca, porque eu fui ungido para falar. Isaías 61, não pense que é só eu não, você também. Ungido para falar o quê? Boas notícias. E o povo não sabe lidar com a graça. Por quê? Porque vem sofrendo e chorando. E o pastor fala assim, está tudo certo. Você é abençoado. Nem para chorar comigo. Não, irmão, vai chorar no velório. E se a gente chegar lá, a gente vai rir até no velório. Eu estava no velório 15 dias atrás. Eu fui embora porque eu estava constrangido. Porque chegou os crentes na minha igreja, a gente fez uma rota, estava todo mundo rindo. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, esse povo não é crente. E eu estava assim, ó. Você entende, irmãos? Agora pessoas que estão, só a graça, ficam ocupando o pastor na igreja, lá na Praia Grande. Está debaixo da graça, pastor, da palavra revelada. Senta com a mulher no escritório, no gabinete. Fala assim, pastor,
Essa aqui é Peppa Pig. Chamando a mulher de Peppa porque a mulher não sabe lavar a louça direito. Disse assim, irmão, pelo amor de Deus. Sua mulher é uma princesa. Mas não lava a louça não. E por que você não escolheu direito, cidadão? Agora vá lá, pague o cabeleireiro para ele, vai lavar a louça você. Ué, a outra fez assim, aleluia. Tá infartando ali. Tá revelando o marido que tem. Uma bênção. Porque tem gente, irmãos, perdendo o casamento. E o pastor Douglas estava dizendo aqui que para ele não tem casamento destruído. Olha para mim, gente, olha para mim, volta aqui. Olha para mim, olha para mim. Tem gente perdendo o casamento que não concordo. Saindo da igreja. Igreja que alimenta, que tem graça e fé e palavra revelada. Não concordo. Irmão, não é para concordar, é para fazer e praticar. Mas eu não gosto desse jeito, mas a graça gosta. E tem graça para você fazer até o que você não gosta. Quem está aqui, diga aleluia. Diga bênção sobre bênção. E olha o que tem aqui falando. Ela fala também. Favor, aumento no favor. Diga comigo, aumento no favor. E ainda nos entrega muitos dons. Então quem está na graça, está suprido, está abençoado, está crescendo na revelação de Jesus Cristo, tem aumento no favor e está recebendo um monte de dom. Agora, levanta, faz assim com a sua mão. Tem um novo ciclo para todos nós aqui hoje à noite. Tem dons chegando para você fazer o que Deus quer que você faça. Eu disse, pai, vou resumir isso aqui, porque agora eu quero fazer um texto bonito para compartilhar com eles. E eu pus, andar na graça significa, ousadia, irmãos. Andar na graça significa andar suprido, crescendo na revelação de Jesus Cristo, como alguém que é tão abençoado que atrai o favor e se torna um canal por onde os dons de Deus fluem. Peraí, então se eu sou suprido, abençoado, por que eu olho para minha casa e não tem desse jeito? O problema não está em Deus, Deus não falhou, Jesus não falhou. Não estou dizendo que você é um fracassado, que não consegue fazer nada certo. Eu estou dizendo que você é um abençoado, está na hora de você despertar, para pegar o que foi liberado e praticar essa palavra, para os benefícios se manifestarem na sua vida. Então como desenvolver a consciência de graça? Primeira coisa, vá comigo para Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Quem achou, diga amém. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então o que a graça fez? Ela abriu um caminho. Como é que você anda nesse caminho? Pela fé. É o acesso que foi ministrado já. Diga, a fé é o acesso à pessoa de Jesus Cristo. Agora veja uma coisa. A graça é Jesus dizendo, eu sou a provisão. A fé é você dizendo, eu recebo. Então, o crer, o confessar, faz parte do evangelho da graça. Porque se você não pega, sabe, eu gosto de um livro de John Bevere, chama Implacável, você pode procurar, se o pastor Andrei achar bom esse livro, é bom. Eu gosto muito desse livro. E ele diz que chegaram umas pessoas numa tribo indígena. E aquela tribo, eles tinham que andar muitos quilômetros para pegar água. Demorava muito tempo para se pegar água. E eles precisavam de água. Então eles põem o balde na cabeça e iam andando aproximadamente meia hora, 1 hora para chegar até a fonte onde tinha água para eles beberem. E aí diz que chegou um povo lá e falou assim, não, vamos abençoar essa tribo. Colocaram uma Range Rover naquela tribo. Abriram um carro, mexeram no teto solar. Mostraram a direção, como é que chama? Câmbio automático.
mostraram airbag, brincaram de bexiga. Os índios ficaram maravilhados com aquilo, irmãos. Mas quando chegou a hora de pegar água, eles saíram do carro, do ar-condicionado e do DVD. Estava lá tocando aquela música maravilhosa, gospel, aleluia. E foram a pé. Andaram mais 1 hora para pegar água de novo. E o carro parado. Qual é o primeiro benefício do carro? O carro é uma casa, irmãos. O carro é fazer você chegar mais rápido aonde a fonte está aberta para você ser suprido, se alimentar. Então eles esqueceram de falar para os índios que o principal benefício do carro é andar e levar você com velocidade onde você tem que ir. E ele diz que fizeram um estudo nos Estados Unidos e eles viram que 95% da igreja americana acredita que graça é absolutamente, não tem outro caminho, é salvação. Perdoou os meus pecados, perdoou os meus pecados, perdoou os meus pecados. E irmãos, diga graças a Deus por isso. Mas a principal função da graça é colocar uma chave na sua mão para acelerar o seu passo com poder e segurança nessa terra. E o crente suprido, abençoado, com revelação de Jesus Cristo, está como? Reclamando porque tem gente perseguindo e pedindo: Deus, quando você vai me tirar dessa luta? Não vai tirar não. Você vem de Praia Grande falar que Deus não vai me tirar dessa luta? Não! Sabe por quê, irmãos? Porque é no meio dessa luta, dessa tempestade, desse vento que você vai sentar para comer da mesa farta que Deus preparou para você. Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. Ele já ungiu você. Não é que você vai ser ungido hoje à noite. Você já está ungido desde o novo nascimento. Prepara uma mesa na presença dos... É na ausência? Pois essa luta vai ficar para ver quem é o Deus que você serve. Quem está aqui, irmãos? Então, fé é o quê? É você dizendo para Jesus: você é graça, ok, eu recebo. Você é cura, ok, eu recebo. Você é provisão, ok, eu recebo. Você é suprimento, ok, eu recebo. A primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver a consciência da graça é andar em fé. Porque se você não anda em fé, você está invalidando a palavra. E o pastor disse aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Entende, irmãos? Se você não pratica a fé, não anda em fé, você atrapalha a revelação da graça que o apóstolo Paulo ministrou e liberou sobre nós como igreja. Porque o tempo todo do ministério dele, ele precisou colocar os olhos na palavra e exercitar a fé na palavra para andar naquilo que Deus tinha liberado para a vida dele. E deixa eu dizer, os alvos dele não eram tão naturais, talvez como os nossos, de muitos que estamos aqui buscando hoje à noite. Ele queria pregar a palavra para judeus, para gentios e para reis. E ele precisou, para pregar a palavra, de fé operando na revelação de Jesus Cristo para chegar lá. Você também precisa. Então para de dizer, só a graça, é só a graça, levanta e crê. E quando alguém apertar o seu calo, você diz, aleluia. Eu tinha uma professora, pastor Douglas conhece muito bem, outras pessoas estão aqui, ela me ensinou fundamentos da fé. E ela dizia assim: irmãos, quando fé chegar para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com você que nem o jumento no Nordeste. Ela dizia assim, que o jumento lá na seca, ele precisa de água, e só tem o cacto. Você já ouviu ela falar isso? E ela dizia assim que ou ele morria de sede ou comia o cacto. Só que quem sabe que o cacto tem espinho? E aí o jumento fazia o quê? Comia, só que ele aprendeu um truque, um segredo, vou ensinar você hoje. Diz que para o espinho não incomodar muito na hora que ele estava comendo aquele cacto para sugar a água, ele ria. Porque os beiços ficavam separados. Não vai funcionar dizer que está na graça assim. Estou na graça. É guerra. Irmãos, a guerra foi vencida. Estou na batalha qual? Só se for a da fé. E da fé você já venceu. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus é por você, quem será contra você?
Então diga: fé desenvolve a consciência de graça. Segundo ponto, vá para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Ri, amada, ri. Ri que é mais fácil rindo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso. Onde é que você ganha pleno conhecimento de Deus? Quantas vezes essa semana você pegou a sua Bíblia? Não, pastor, eu estou na graça. A Bíblia está dentro. Então me fala, meu irmão, o que está dentro? Porque na hora que o vento se levanta, você precisa de um texto. Porque é a palavra que tira você desse lugar. Você sabe que no meio daquela prova que Pedro passou e os discípulos naquele barco, ele tem ousadia, ele fala: pai, se é você, eu quero ir aí com você. E a Bíblia fala que ele colocou o pé para fora, mas antes dele colocar o pé para fora, Jesus, a palavra, disse: vem. Pedro pisou aonde, irmãos? Na palavra. Qual palavra tem calçado os seus passos? Não adianta querer viver o top, tudo que a graça tem para você, sem sentar para conhecer quem é Jesus Cristo e o que Ele fez nessa nova aliança. Tem uma escola na sua igreja abençoada, que ensina a palavra. Será que você está disposto a entrar no novo ciclo, sentando para ouvir quem é Deus? E fundamentando Jesus Cristo e a revelação da palavra nesse edifício que é você, que tem potencial para chegar numa altura que ninguém chegou ainda. Então graça e paz vão ser multiplicados pelo conhecimento. Diga assim: conhecimento me libera para uma vida sobrenatural. Tem pessoas na igreja, um cresce, outro não. Deus faz acepção de pessoas. Um mergulhou no conhecimento da palavra, o outro não. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você tem se relacionado com Ele? Porque quando você encontra Jesus Cristo e o relacionamento, acontece com você como aconteceu com aquela mulher. Ela conheceu Jesus ali, aquela que adulterava, que a lei queria apedrejá-la, na presença de muitas testemunhas. É uma prostituta, vamos apedrejá-la. Ele abaixa porque Ele é amor em todo tempo. Ele é amor, não é que Ele tem amor, Ele é amor. E quando ela se relaciona, quando ela tem conhecimento de Jesus Cristo naquele momento, quando ela se relaciona, o que acontece, irmãos? Ele fala assim: onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Então quando você senta para saber quem é Deus, você está liberado, independente do que você fez, para viver uma vida sobrenatural nessa terra. Então não é Deus que está falhando em te dar, mas pode ser que você não está desenvolvendo a consciência para receber. Diga: conhecimento. O último texto, a banda pode vir me ajudar? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Aleluia. Quem achou, diga amém. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então tem graça para assistenciar você nessa ocasião que você está. O que significa? Que você precisa, na revelação dessa graça, se levantar ousadamente. O último texto aqui que eu estou usando para ministrar você, para desenvolver a consciência de graça, é ousadia. Diga comigo: ousadia. A graça não é tímida, a graça é empoderada. O apóstolo Paulo chegou numa reunião e ele disse assim: quer saber de uma coisa? A glória não é minha não, é de Deus, mas eu orei mais em línguas do que todo mundo aqui, eu trabalhei muito mais que vocês.
Por isso que eu tenho resultados. Graça manifesta resultados. Como é que você entra nessa consciência? De maneira ousada. Alguém disse para mim assim na minha cidade: você prega heresia, você se acha. Eu falo: impossível não me achar. Impossível. Eu não era nada, eu não fazia nada, eu não falava nada, eu estava perdido, usando droga naquela praia. Deus me tirou de lá, me deu uma mulher maravilhosa, 2 filhos lindos, me colocou numa igreja maravilhosa. Eu prego, as pessoas sentam e eu, só pode ser graça, irmãos. Você está aqui, amados? Agora, se você não confiar nessa palavra, você não levanta do seu lugar. Precisa ter ousadia, nariz em pé. Eu não olho para baixo não sou galinha, eu sou águia, eu ando assim, ó. Ai, se Deus quiser fazer, já quis, já fez, recebe. Se for da vontade de Deus, já foi, já liberou, já está em você. Não está fora, está dentro, manifesta. Como? Se levantando em ousadia. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, eu posso o que Ele diz que eu posso, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, eu posso o que Ele diz que eu posso. De repente você chegou aqui num ponto de fragilidade, ok, irmãos? Nós lemos aqui, já foi falado hoje à noite, e tem um texto em Salmo que diz que muitas são as aflições, são poucas, irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Isso é graça. Se o salmista na antiga aliança conseguiu ter revelação de que teria aflições, mas Deus livraria de todas, quanto mais nós da nova aliança, um povo que tem um padrão maior. Tem aflição, começa a rir, começa a dançar, porque tem escape, tem socorro bem presente, tem uma porta nova se abrindo, tem um favor vindo de longe. Você não entra em um ciclo sem que Ele tenha preparado você para isso. Eu disse que a unção encontrou Davi lá no pasto, irmãos. E o que você precisa então para desenvolver essas coisas, para ter essa ousadia, essa fé? Respeitar essa unção. Você foi ungido. E depois da unção, o pastor vai me chamar para pregar hoje. Não, irmão. Não, irmão, vai matar o leão. Vai pegar o urso aqui e falar assim: eu sei quem sou, urso, cala sua boca. Ai, mas o gigante, manda esse incircunciso para o inferno. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu sei quem eu sou, e eu tenho tudo que Ele diz que eu tenho. Então quem está debaixo da graça, dessa graça sobre graça, então nem a sua fraqueza é muleta para você ficar parado. Porque o apóstolo Paulo disse: Pai, 3 vezes eu parei para orar, e esse espinho na carne, o que significa perseguição, esse espinho na carne está doendo. Pode ser que esteja, irmãos. Tem dia que me dá uma aflição, e eu estou naquele gabinete, eu olho para um lado, não tem ninguém, eu olho para o outro, não tem ninguém. Eu vejo aquele monte de responsabilidade, um monte de gente na porta querendo isso, querendo aquilo outro. Eu falo: Pai, eu só quero ir para o Havaí. E sabe de uma coisa? Eu penso: eu estou fraco. E eu lembro da palavra: a minha graça te basta. Porque essa fraqueza não é um argumento para você parar, mas é uma oportunidade para se manifestar mais graça e para tirar você desse lugar. O meu poder, a palavra diz, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está doendo, pastor? Estou me sentindo fraco. O que eu faço? Rir. Sabe por quê? No ponto da sua necessidade, Deus envia uma unção para você se levantar de novo e para confiar mais uma vez nessa graça de maneira ousada, que te dá acesso a tudo que Ele já conquistou para você na cruz do Calvário. E sabe por quê, pastor? Tem essa nota dentro de você, porque eu perguntei ao Senhor também ontem, quando eu vi o Senhor falar. Perguntei a Deus, quando eu vi o Senhor falar. Você disse:
Irmãos, eu tenho algo no meu coração, tenho uma palavra. Poder da ressurreição. Porque a partir da ressurreição, um novo ciclo. Deus está abrindo olhos de muitos aqui. E tem um poder sobrenatural para assistir você aí. Irmãos, você está sentado como alguém normal, mas esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que está em você agora. Deus falhou em liberar o poder, mas o que você tem feito com ele? Poder para ver o culto domingo? Não, irmãos, pernas já te trazem. Poder para ver um culto quinta? Não, irmãos, pernas já te traz. Poder para fazer mais em menos tempo. Poder para correr a carreira independente da casa. Meu marido resiste, meu filho não colabora, meu emprego não sei. Independente. Tem graça para você cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. A unção está aqui, querido, tirando você de um lugar e levando você para outro. A unção está aqui, tirando você de um lugar e levando você para outro.